No vídeo de hoje eu trago um livro que exemplifica bem o processo de superação e resiliência em meio à dor da perda de um ente querido, de uma pessoa que se ama e que infelizmente se foi. É um livro que eu senti total emoção ao ler e eu quero estar compartilhando com vocês essa resenha. E se você ficou interessado em saber mais, fica até o final aí e vem comigo. Como não tive filhos, a coisa mais importante que me aconteceu na vida foram os meus mortos. Com isso, me refiro à morte dos meus entes queridos. Se você acha isso lúgubre, mórbido, eu não vejo assim. Muito pelo contrário. Para mim é uma coisa tão lógica, tão natural, tão certa. Apenas em nascimentos e mortes é que saímos do tempo. A Terra detém sua rotação e as trivialidades com que desperdiçamos as horas caem no chão feito purpurina. Quando uma criança nasce ou uma pessoa morre, o presente se parte ao meio e nos permite espiar durante um instante pela fresta da verdade. Monumental, ardente e impassível. Nunca nos sentimos tão autênticos quanto ao beirarmos essas fronteiras biológicas. Temos a clara consciência de viver algo grandioso. Bem, gente, a primeira vez que eu li esse trecho desse livro, eu fiquei assim, encantada pela maneira que a autora começou a descrever a respeito da morte, a respeito de perder um ente querido. E eu comprei esse livro logo após o lançamento, foi lançado ano passado. Eu tô falando desse livro aqui, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da autora Rosa Monteiro. E nesse livro aqui, ela faz um parâmetro da própria vida dela com a vida de uma das maiores, ou se não a maior cientista do mundo, que é Marie Curie. Marie Curie, para quem não sabe, ela foi uma cientista polonesa e através dos experimentos dela, ela descobriu o rádio e o polônio. A autora, Rosa Monteiro, ela é uma autora espanhola e ela, depois de 21 anos de casada, o marido dela falece de câncer, que é o Pablo. E ela pega umas cartas de Marie Curie, cartas póstumas, podemos dizer assim, porque após a morte de Pierre, o marido de Marie Curie, eles ficaram 11 anos casados e ele, infelizmente, foi atropelado na época por uma carruagem. Era o carro da época, podemos dizer assim. Então foi uma perda totalmente inesperada, óbvio, ninguém espera uma perda desse jeito. E ela, ao ler essas cartas de Marie Curie, como se fosse um diário, é mais um diário na verdade, ela faz um parâmetro com a própria vida dela, com a perda do marido dela, o Pablo. E aqui nesse livro ela coloca em palavras, em textos tão primordiais, a respeito da gente, assim como Madame Curie e ela própria, serem resilientes e serem fortes com essa perda, com essa dor. A gente sabe que não passa, mas a gente aprende a conviver. Ainda mais de um cônjuge que ficam anos juntos. E diferente dela, Marie Curie, junto com Pierre, tiveram 2 filhas. E uma das filhas dela, que é a Irene, ela também ganhou um prêmio Nobel em 1935, um ano após a morte da mãe, que Marie Curie faleceu em 1934, vítima da radiação dos experimentos dela, por conta do rádio. Então é algo assim fantástico que a gente pode se deparar nesse livro aqui, de como essas mulheres foram empoderadas a seguir em frente. Eu imagino na época Madame Curie como que ela deve ter sofrido, obviamente, claro, com a perda do marido, e teve que ter aquela resiliência, aquela força para poder seguir em frente, porque ela amava a ciência, ela amava poder fazer estudos ali de químicos. E imagina ela não casou de novo. Agora você imagine uma mulher sozinha, viúva, tendo que criar 2 filhas e ainda assim ir para o laboratório e fazer os experimentos e, enfim, continuar um trabalho que antes ela fazia com o marido dela. E o primeiro prêmio Nobel ela ganhou com o marido dela. O segundo, ele já tinha falecido.
Nesse livro aqui, eu posso dizer que realmente eu conheço a parte, digamos assim, de feminismo de verdade, porque a autora ela cita o feminismo aqui. Mas eu não consigo ver o feminismo como o feminismo que é pregado hoje. A pessoa tem que depredar as coisas, tem que desrespeitar a religião, respeitar pessoas e sair na rua nua e não sei o que, não sei o que. Não. Esse livro prova que tanto a autora quanto Marie Curie foram feministas nessa parte de não abaixarem a cabeça mesmo do patriarcado na época, porque na época de Marie Curie a gente sabe que as mulheres eram tidas para ficar em casa, cuidar dos filhos do marido, e o marido saía para trabalhar, era o chefe da casa, etc e tal. Mas Marie Curie trabalhava junto com o marido dela, porque o marido dela também era cientista, era químico, ok? O Pierre. Então, esse livro traz assim algo primordial a respeito da gente saber lidar com a perda, que a gente não espera, a gente não quer nem, acho que ficar preparado para uma perda, a gente não fica, não adianta. A gente tem que aprender a lidar com isso. Assim como eu já tive perda tipo da minha avó na minha frente, foi um baque depois, porque eu acho que a ficha nossa vai caindo depois. Eu acredito que com Madame Curie foi assim também. Eu acho que a ficha dela foi caindo depois, mas mesmo assim, naquela parte que a gente acha que a gente está mais fraca, que a gente encontra forças para seguir em frente. E aqui ela coloca a respeito de perdas, a respeito da morte, assim, tão primoroso, gente, que a gente tira mesmo um pouco daquele grilinho da cabeça a respeito da morte, porque tudo aqui vai passar um dia. E eu aprendo com esse livro também a respeitar mais o ser humano, a gente se dar o respeito. Eu sou mulher, não ficar me fazendo de vítima, não, eu nunca fiz isso, mas assim, colocar mesmo aí a cara no sol para correr atrás dos objetivos, porque ninguém vai fazer isso pela gente. Eu acho que nada hoje em dia cai do céu e, enfim, esse mundo já tá tão bagunçado, já tão assim, um auê. Agora eu imagino na época de Madame Curie. Madame Curie chegou a... Tem até fotos aqui no livro também, com Albert Einstein. Ela num monte de cientistas, só ela de mulher ali no meio. E eu fiz algumas marcações aqui no livro, porque, gente, é um livro fantástico, que vale muito a pena a ler. Aqui, ó, eu marquei aqui ela já no final da vida dela, ó, vítima já da radiação dos próprios experimentos. Então devemos agradecimentos a ela por termos o elemento químico, que é o rádio, né, a respeito do raio-x, que teve a ver com essa descoberta dela, que eram dois elementos químicos, que era o rádio e o polônio. E nada mais justo, 2 prêmios Nobel, né? É uma forma de agradecimento, porque eu acho que não tem um agradecimento mesmo, que era um dom, assim, incrível dela, e ela foi resiliente, ela foi guerreira numa época que era mais os homens que dominavam ali. Então a autora, ela coloca muito primordial aqui e faz um parâmetro com a vida da autora, da perda do esposo dela, que foi o Pablo. Teve vídeo que eu vi de resenhista que levou esse livro mais para uma pegada. Não foi uma pegada assim emotiva como eu fui. Eu tô falando para vocês assim que eu senti mesmo emoção nesse livro. Teve partes aqui que eu começava a emocionar mesmo. Foi assim uma parte mais técnica que a resenhista colocou. Ah, eu acho que ela não deveria ter colocado isso, feito parâmetro. Não, ok. Ok também. Só que é algo que eu nem prestei atenção, porque eu levei totalmente na emoção desse livro aqui. E quantas vezes a gente, de repente, a gente é obrigada a ser forte em meio a essas batalhas da vida. Olha, a gente tá com uma pandemia aí, tá com quarentena, aí tá com rolo de desemprego, não sei o que, não sei o que. Mas mesmo assim a gente não pode deixar a peteca cair. A gente tem que respirar fundo, colocar a cabeça no lugar e ter um plano B. O plano B de Marie Curie foi não desistir, mesmo com a perda irreparável do marido dela. Eu vou ler para vocês aqui um pedacinho de um trecho que a autora coloca aqui também, ó, do diário de Marie Curie. Uma leitura muito agradável, ótima. Um livro muito gostoso aqui também na diagramação dele, ok? Bom, aqui no dia 1º de maio de 1906. Sim, foi logo quando perdeu o Pierre, que ele faleceu em 1906. Aí ela colocou aqui: meu Pierre, tudo é desconsolo neste lar que deixaste. A alma da casa partiu, tudo é triste, desolador e sem sentido. Nós te pusemos no caixão no sábado de manhã, e eu segurei tua cabeça enquanto te transferíamos. Quem mais terias querido que segurasse essa cabeça? Eu te beijei, Jacques e André.
e deixamos o último beijo em teu rosto frio, mas como sempre tão querido. Depois, algumas flores sobre o caixão e meu pequeno retrato de jovem estudante muito sábia, como você dizia e do qual tantos gostavas. Era esse retrato que devia acompanhar-te no túmulo, pois era o retrato daquela que havias escolhido como companheira, daquela que teve a felicidade de agradar-te tanto que não hesitaste em lhe fazer a oferta de compartilharem a vida, apesar de não tê-la visto mais do que umas poucas vezes. Aqui é só um trecho de dos escritos de Madame Curie, num diário dela, e eu acredito que aqui foi uma forma dela colocar a sua dor através desse escrito. A gente pode sentir a dor, obviamente, da perda do esposo nessas palavras. Parece que é tão recente isso aí, que a gente pode sentir aqui toda a dor e a angústia dela. E porém, mesmo assim, ela não desiste, ela vai até o fim. Descobre o rádio polônio, ganha 2 prêmios Nobel, cria as 2 filhas sozinha. Se ela teve outros companheiros, outros namorados, não vem ao caso, era um direito dela, por ela ser viúva, ok? Mas eu vejo assim uma total resiliência. Não tem aquela frase que é na fraqueza que nós nos tornamos fortes? Então, a gente tem que pegar como exemplo essas mulheres aqui, como Madame Curie. E até mesmo a autora está sendo resiliente, está sendo empoderada, podemos dizer assim, através dos livros dela. Ela tem outros livros, pretendo até ter futuramente, mas esse aqui, para mim, tá no topo. Foi a melhor leitura para mim do ano de 2019. Sabe? É um livro assim que eu assim fiquei encantada, eu fiquei completamente emocionada, pretendo reler. Pretendo reler, sim. E que desperta sempre novas emoções e totalmente pra gente que é leitor, pra nós que somos leitores, leitoras, se a gente não colocar emoção nos livros que nós estamos lendo, fica uma coisa muito mecânica. Pra mim não tem graça, aí eu nem pego pra ler. Agora, quando a gente coloca aquela emoção de leitor, de leitora no livro e realmente vê que a história casa ali com aquela emoção, com aquela parte emotiva nossa também, nossa, não tem como a leitura não fluir maravilhosamente bem. Um livro que eu super recomendo pra vocês. E em meia dor, às vezes o seu parceiro, a sua parceira, não faleceu, mas terminou. Disse aquela palavra que dói. Eu não te amo mais. É melhor cada um seguir o seu caminho. Eu entendo perfeitamente. Se você já passou por isso, eu também, né? Mas, por mais que venha aquela dor, aquele baque do término, a gente sabe que tudo é um ciclo. Assim como foi um ciclo aqui. É um ciclo na nossa vida também. A gente sofre hoje, mas a gente vai aprendendo gradativamente a levantar amanhã e as lágrimas já vão se secando e a gente já vai tocando a vida, a gente vai nos preocupando com outras coisas. Porque é um ciclo, eu coloco isso na minha vida, foi um ciclo. Foi ótimo, maravilhoso, mas passou, ok, acabou, eu sofri pra caramba. Eu acredito que o amor é da vida. Você é o amor da minha vida. Não existe não, gente. Na minha opinião. Mas é porque você sofreu e pipipi. Não. Não tem a ver, não. Hoje eu sei que o amor da nossa vida tem que ser nós mesmos. Porém, não também ter essa responsabilidade só para nós. Eu li um texto também a respeito que fala muito bem disso. Então é válido se nós temos alguém para dividir uma vida junto, né? Um caminho igual, um caminho parecido junto, ok? Porque daí dá tudo certo. Agora, quando uma pessoa tem uma cabeça que quer trilhar um caminho e você tá com outra cabeça, vai ter uma hora que vocês vão se separar, gente. Não vai unir. Não é igual aqui com Pierre e Madame Curie, que eles tinham o mesmo objetivo, que era a ciência, eram químicos. Eles trabalhavam dia e noite para isso, até a trágica separação com a amante do Pierre. Então, é válido sim achar pessoas que queiram trilhar um caminho parecido com o seu e vice-versa, e sendo recíproco. Porque hoje em dia a gente sabe também que o mundo tá muito assim, tipo, troca de parceiro como troca de roupa, troca um sapato velho, eu não quero mais sapato velho, troca, vai lá, dali a pouco já tá com outro. Mas pra quem é intenso, que nem eu sou muito intenso, você sabe que a gente sofre, que não é bem assim que a gente gostaria, a gente quer ter alguém que seja intenso do jeito da pessoa, mas que queira ter uma vida com a gente também. Então esse livro também me arremeteu nesse tipo de perda, que foi pra mim. A pessoa foi embora, a pessoa não gostou mais, foi embora, um direito que ela teve.
tudo de bom, né? Seja feliz. Mas é uma dor que eu também senti, só que eu tive que ser resiliente ali, eu tive que passar por aquele baque, aquele momento horrível da perda, porque é uma coisa horrível, parece que nosso mundo caiu, e aprender a ter o meu amor próprio em primeiro lugar, e não também despejar toda a responsabilidade na pessoa, só porque eu gosto, eu amei a pessoa era obrigada a ficar comigo, não é bem assim. A gente não pode colocar assim as esperanças, os sentimentos assim de a pessoa vai ter que cuidar e acabou, responsabilidade nas costas da pessoa, e nem fazer da pessoa o nosso mundo. Porque se a gente der 100% do nosso sentimento, do nosso tempo, do nosso cuidado para a pessoa e não der certo, a gente vai sofrer 100%. Então, por mais difícil que seja, ainda mais de repente você aí é uma pessoa intensa, assim como eu, seja difícil ter esse lado que eu tô falando mais racional, a gente vai aprendendo sim. A gente vai aprendendo sim, porque já teve pessoas que eu vi que realmente não tava sendo recíproca e não tava naquela, mas eu peguei, tchau, ok, não dá mais, beleza, cada um pro seu canto e já era. Porque eu ia me machucar de novo. E quando a gente tem a certeza de que realmente a pessoa não tá naquela reciprocidade, a gente já fica, opa, a gente sai fora. Então esse livro assim me arremeteu até nesse tipo de perda também, sem falar da perda da morte em si, mas na perda do término de relacionamentos. Porque a gente vê tanta artista por aí, né? Tá tão assim banal, mas eu ainda conheço pessoas que estão dando super certo, que casaram, seja casamento heterossexual ou homoafetivo. Amor é amor, não tem gênero, não tem sexo, ok? E então eu aprendi nesse livro também a gente ser firmes quanto a términos de relacionamento. Ou você não gosta mais e terminou e a pessoa tá sofrendo e tal. Não tenha nem amizade que você vai sofrer de novo. Porque se você ainda gosta, mas a pessoa não gosta, pra pessoa é cômodo a pessoa querer ser amigo ou amiga. Mas pra você não. Você vai ter uma hora que você vai confundir os sentimentos ali e já vai dar assim, vai ser uma treta com você mesmo, não compensa. Não compensa. Então, recomendo esse livro aqui. Esse livro você pode ter tanto essa meditação a respeito da perda de ente querido, uma perda mesmo da morte física, quanto, como foi no meu caso também, de algo de término de relacionamento, mas que devemos ser resilientes e ficarmos firmes que tudo é um ciclo. E o que a gente tem feito nessa vida? A gente está vivendo ou estamos apenas existindo? Existindo. Fica aí a pergunta no ar para vocês. Beleza? E, bom, eu acho que era isso que eu queria dizer para vocês. Super recomendo esse livro lindo. E vamos ficar firme, gente, por mais que estamos nessa época de pandemia e às vezes a gente fica meio que, às vezes com a bipolaridade atacada, fica aí com aquele sentimento, nossa, o que vai ser amanhã? Por conta de pandemia, por conta de desemprego, que eu sei o que é estar desempregada, mas vamos ficar firme aí, não vamos perder a fé, independentemente do que você crê aí, enfim, vamos ser resilientes nesses tempos difíceis. E para você que está sofrendo aí de repente algum término de relacionamento, fica firme que isso vai passar. Como eu te falei, esse ciclo seu fechou do relacionamento e tá gradativamente fechando e te curando para na hora que ele fechar mesmo você falar, ufa, fiquei curada. Aí você se ame mais e se proteja mais de pessoas que às vezes vêm só para machucar, porque tem. Enfim, de repente eu faço um outro vídeo a respeito disso, uma parada bem mais de relacionamento. Mas esse aqui foi só para mostrar para vocês esse livro lindo da Rosa Monteiro. Foi um dos livros assim que eu mais amo na minha vida. Foi a melhor leitura do ano passado. E é isso, gente. Eu vou terminar por aqui porque esse vídeo tá ficando imenso, mas é aquilo. Você viu, eu começo a falar, eu começo a ter aquela emoção e eu não quero mais parar de falar, né? Deixa aí nos comentários algum livro que te marcou também, que você leu ano passado ou até mesmo esse ano aí, ok? Deixa aí, vamos trocar uma ideia. Se você gostou, deixa aquele like, me ajuda bastante. Ativa os sininhos para notificações. Se inscreva no canal, porque aqui é um canal aleatório. Eu vou trazer um título um pouco, quase um pouco. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Assistam também os outros vídeos. E é isso aí, gente. Leiam esse livro, vale muito a pena, mas leia com emoção. Coloque o seu coração aqui. Você vai entender o que eu tô falando, tá bom? Tchau.